sempre fui um leitor bem voraz. Na infância, eu tive uma infância bastante simples, na roça, pé vermelho. E daí eu convivia muito com adultos, né? Não tinha muitas crianças à minha volta, então eu sempre gostei muito de ler, né? As coisas mais variadas possíveis. E maluquices, né? De decorar a capital dos países em atlas, jogar xadrez sozinho, essas experiências de criança que não tem tanta convivência, também em razão da distância de outras crianças próximas, né? E daí o que eu me lembro como primeira experiência de leitura que me impactou muito foi a obra do Monteiro Lobato, que eu acho sensacional. E eu sei de toda a celeuma, toda a discussão a respeito de conteúdo racista, muitas vezes da obra dele, né? Que é um autor bastante controvertido, mas é inegável que ele tem um traço brutal assim, de genialidade na obra dele. É uma coisa impressionante como ele trabalha com temas de alta erudição, trazendo para a realidade brasileira, do interior, como ele dialoga com esses temas, né? E eu até fiz questão de reler uma das obras, né, que é a História do Mundo para as Crianças, para ver se tinha algum elemento de racismo e tal, que é algo totalmente problemático na obra dele. E até onde eu li e tal, nenhum problema, é algo que qualquer adulto pode ler e assim absorver muito, porque é impressionante o talento na escrita dele. Então foi a minha primeira experiência, e daí, ao longo do tempo, sempre gostei muito de ler, né, eu comecei também lá pela adolescência e tal, início da vida adulta, a escrever alguma coisa ou outra. E também, como eu tenho uma carreira acadêmica no direito e na filosofia, eu acabei enveredando também para a escrita técnica, né? Artigos, livros em direito. E daí, mais agora recentemente, escrevendo algo mais dentro da área de literatura. Eu sou graduado em Direito, então eu emendei, depois da graduação em Direito, eu emendei em Filosofia, e eu tenho uma carreira acadêmica em Direito. Então eu fiz mestrado em Direito, depois o doutorado em Direito, eu concluí agora. Estou fazendo um novo doutorado em Governança Global na Espanha. E nesse ínterim a gente tem que produzir muita coisa, né? Artigos, capítulos de livros mesmo. Então, ao longo dessa trajetória, eu produzi bastante coisa dentro do direito, né? Mas a escrita literária e tal, seja em prosa e poesia, é algo mais recente. E daí dentro dessa perspectiva de produção acadêmica, a gente acaba indo em congressos, conferências no exterior e tal, e é sempre algo que é intrínseco às minhas viagens, buscar entender, compreender, ler a literatura local. Agora em breve estou indo para a Rússia e a minha meta é fazer uma imersão em Dostoiévski, em Chekhov, até porque eu estou com um projeto aqui para a cidade. Para a cidade não, porque em breve eu vou ministrar esse curso lá em São Paulo também, mas é um projeto de juntar o direito com a literatura. E daí o Dostoiévski, por exemplo, é um autor sensacional para fazer esse diálogo. Então a gente sempre tenta buscar essa imersão na literatura nativa e tal. Aproveita o gancho do direito e tenta trazer também o tema da literatura nessas viagens, né? Então, o nome é super singelo, Direito e Literatura, para deixar claro. E daí é justamente tentar trabalhar o direito, sobretudo a escrita jurídica, de uma perspectiva da literatura. Tem um livro que eu acho fantástico de uma escritora chamada Francine Prose, que se chama Para Ler como Escritor. E dá para aprender muito através da leitura, sobretudo de literatura, de alto nível, grandes escritores, como escrever, como argumentar, como ser sucinto, como incutir ideias bastante complexas de forma bastante simples, bastante resumida, bastante sintética. Então, é um talento que muitos escritores têm, né? Eu gosto muito de microcontos, por exemplo. Dentro da poesia eu gosto muito de haikais, ou seja, falar muito em pouco espaço, né? Ter esse poder de síntese. No ano passado eu ganhei um concurso de poesia, e daí na premiação desse concurso vieram alguns acadêmicos conversar comigo e falaram: poxa, você é de São José dos Campos, você é daqui, da cidade e tal, precisamos de acadêmicos natos e tal, por que você não postula quando eventualmente a academia abrir vagas? Eu pensei, eu até falei, poxa, eu sou escritor de direito e tal, não sou escritor de literatura, não sou literato. Ganhei esse concurso aqui, sorte de principiante, mas não é minha área. Eles falaram: não, você já tem uma produção, tem livro no direito e tal, já é algo que poderia se encaixar, e você está começando começando a produzir, publicar literatura, né? Especificamente à época, poesia. E daí, novamente, quando as vagas foram abertas, houve esse contato, eu falei: o que custa, né?
E daí eu postulei, e no fim, para minha surpresa, sincera surpresa, eu fui escolhido como um dos novos membros. Eu acho que, assim, com toda sinceridade, mais com uma expectativa do que eu possa vir a produzir no futuro do que como minha produção literária atual, né? Porque dentro seja da poesia ou da prosa, fora do direito, fora da filosofia, minha produção é muito incipiente ainda, né? Então acho que tem uma missão aí, uma obrigação de produzir com afinco nos próximos anos. Eu fui eleito para ocupar a cadeira número 2 e o patrono é o Paulo Setúbal. E não sei se é uma coincidência ou não, mas ele é advogado e era advogado e escritor, né? Posteriormente foi também membro da Academia Brasileira de Letras e alguns autores acreditam a ele os primeiros romances históricos, né? Ele fez um livro, por exemplo, sobre a Condessa de Santos e por aí vai, fez um livro sobre o Imperador Dom Pedro I. E também dentro da poesia ele tinha uma estética parnasiana bem interessante, aí, um autor bem interessante. Então, a curto prazo dentro da escrita, como eu acabei de mencionar, eu estou terminando minha tese da Espanha, né? Então aqui está tomando mais tempo dentro da minha escrita, mas com certeza é uma aspiração, é uma missão, é uma obrigação, né, pela confiança que foi depositada, começar a produzir literatura. Eu acho que ano que vem eu já publico o primeiro livro de poesias, uma produção exclusiva. E, como eu te falei, o projeto, né, de conjugar o direito e literatura e fortalecer isso na região. Acho que tem um potencial muito grande, né? Muitos acadêmicos, eu sou professor do direito, então acho que essa interface, melhorar o nível da escrita do pessoal do direito, tentar contribuir um pouquinho nisso é uma missão aí que eu busco para o futuro. Conheço, assisti alguns vídeos já, inclusive parabenizo pela iniciativa, né? Trazer o debate sobre literatura de uma forma acessível às pessoas, né? Utilizar a internet como veículo, muito bacana. Então, um tema que está me incomodando bastante ultimamente, estou até escrevendo artigo sobre isso, sobre o pseudo-especialista, né? Uma categoria que surgiu nessa era da acessibilidade digital, todo mundo consegue ser formador de opinião, com várias aspas aí, todo mundo consegue dar seu pitaco, sobretudo na era da fake news, há uma utilização de informações aí bastante problemática. Então não é um sujeito que nem é um ignorante sobre o tema, mas é um sujeito que é o leitor de orelha de livro. Então, ele lê um negócio e acha que é um grande especialista, né? Eu inclusive utilizo uma pesquisa, né? Tem até um nome isso, uma espécie de síndrome chamada efeito Dunning-Kruger, que é o sujeito achar que ele sabe mais do que o tema do que realmente ele sabe. E daí isso traz um problema brutal, porque muitas pessoas acabam levando informações e colocando opiniões que acabam distorcendo a noção da realidade, da verdade das coisas, e isso chega às pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o tema. Eu considero mais perigosa a postura do pseudo-especialista do que da pessoa que tem uma ignorância total sobre o tema. Então, se for para cornetar, com base no Dunning-Kruger, com certeza. Legal. Como eu tenho essa formação na filosofia e no direito, eu busquei fazer uma interface entre os temas. Então, estou tratando o livre-arbítrio e dentro dessa perspectiva a ideia de autodeterminação relacionada à culpabilidade no direito penal. Né? Dizer até que ponto a gente pode afirmar que há uma autodeterminação de fato e se não há ou se ela é restringida, de que forma podemos trabalhar com a ideia de culpabilidade da pessoa. Em síntese, a pessoa sem livre-arbítrio não pode ter culpa, né? E daí a gente trabalha isso de uma forma mais profunda, chegando em matizes para tentar conciliar a culpa do direito penal, que é minha área acadêmica, com as premissas filosóficas do livre-arbítrio e da autodeterminação. O meu autor favorito, não tenho muita dúvida, que nem é um poeta, ele tem uma fase de poesia no começo da trajetória dele, que é o Borges, né? Luiz Borges, o argentino. E o auge da produção dele, inclusive é o que eu acho, né, que é o ápice da genialidade dele, são os contos. Mas gosto muito de poesia e acho que o que mais me impacta dentro da poesia é língua portuguesa. No Brasil é Nabil Negreira, do Castro Alves, e ainda na língua portuguesa, mas já com Fernando Pessoa, é Tabacaria. Então, em vez de eu recitar com muito menos talento, eu sugiro que vocês procurem no YouTube o Abu Janra, o Antônio Abu Janra, recitando Tabacaria. Sim, é da ordem do sublime. Sim, é de arrancar lágrimas, tamanha beleza.
Tabacaria, recitado por Abu Janra. Fica a dica. Aproveitando, já que você pediu uma frase, vou citar uma frase cuja autoria é desconhecida, né? Nenhum escritor aí que temos acesso já que é um provérbio persa. Eu gosto muito dessa frase. E ela diz mais ou menos o seguinte: duas atitudes demonstram fraqueza. A primeira, falar quando deve se calar. A segunda, calar quando deve se falar. Então, acho que esse contraponto aí da sabedoria persa é bastante interessante e serve para os nossos dias.